Então, mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos, é bom vê-los, depois de um tempinho aí em que houve uma certa distância, por conta dessas avaliações. Material colocado para você. Hoje nós temos dois assuntos para trabalhar. Não sei se a gente vai conseguir trabalhar os dois nesse primeiro bloco, né, nesses nossos primeiros 40 minutos, mas, independentemente disso, nós vamos iniciar essa conversa. Nós estamos diante de uma situação bastante importante, um conteúdo muito relevante e que acontece muito. Então, nós precisamos nos despertar acerca deste conteúdo por conta da sua importância e da sua existência, do seu acontecimento na nossa realidade jurídica, na nossa toada jurídica, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre lacunas e também sobre antinomias. Então, nós temos dois grandes temas para trabalhar, e eu gosto de trabalhar esses dois temas de maneira conjunta, por uma simples razão. Nós estamos falando sobre a aplicação da norma jurídica. E nós temos aqui duas situações muito curiosas. As lacunas, elas acontecem quando nós não temos uma lei. Então, a gente tem um buraco, isso, essa representação, né? A gente acaba tendo um buraco dentro da norma jurídica, aparece uma situação e eu não tenho lei para regulamentar aquela situação. Isso é uma lacuna. A gente vai aprofundar nossa conversa sobre isso. E nós temos também a situação das antinomias. O que é antinomia? Antinomia é conflito de normas. Eu tenho normas que estão batendo uma de frente para a outra. E qual eu vou aplicar? Se eu tenho duas normas aparentemente conflitando, qual vai valer em detrimento da outra? Qual eu afasto a aplicabilidade e qual eu faço uso da aplicabilidade, né? Então, vamos começar a nossa conversa sobre lacunas. Então, trago para vocês várias definições doutrinárias de gente muito boa, como Karl Arens, um grande jurista, outros autores também muito bons, mas bem mais conhecidos, como é o caso da Marília Nardinisso. Vamos entender esses primeiros conceitos, né? Nós chamamos de lacuna, por exemplo, a ausência de uma regra determinada. Então, na visão do jurista alemão, do Karl Arens, nós temos uma situação fática, percebida no seio social, e eu não tenho uma norma específica para dar respaldo ou para responder àquela situação. Então, olha o conceito do Arens. Significa a ausência de uma regra determinada que seria de se esperar no contexto global daquele sistema jurídico. Quando eu paro para... Hoje nós estamos numa situação muito clara de lacuna, a questão das fake news. Nós não temos uma regra específica dentro da nossa norma jurídica para tratar fake news. E até mesmo porque não se tem interesse de fazer isso, porque senão vai uma cambada de gente responder processo criminal. E deveriam, porque é extremamente irresponsável essa propagação de fake news, né? Nós tivemos situações em vários momentos da história na história brasileira e recente, história do tempo presente, que a gente chama, de pessoas mortas por conta de fake news. E talvez o caso mais emblemático de um homicídio praticado por conta de uma fake news é aquele caso da bruxa do Guarujá. Lembra disso? Se você se recorda dessa situação, isso já faz alguns anos. Tem todo esse relato. Ela era acusada de magia negra, né? Daí o povo linchou ela. Exatamente isso. Então nós tínhamos ali uma mulher jovem, super jovem assim, não era uma adolescente, mas uma mulher jovem. E o que aconteceu no caso dela? Ela foi divulgado em uma página do Facebook, nesses canais policiais, sabe, que ficam prestando serviço da comunidade e tal. Foi divulgado ali um retrato falado, supostamente de uma bruxa que realizava magia negra com sacrifício de crianças. E aí colocaram esse retrato falado ali na rede social. Essa mulher estava voltando da igreja, porque ela tinha uma Bíblia embaixo do braço, e uma pessoa olha para ela e fala assim: gente, é a mulher do retrato falado. E aí começa a ter aquela confusão lascada, porque crimes contra a criança acabam gerando muita repercussão, né, e muita comoção pública, e não que não tenha que ser assim, acho que são realmente crimes muito sérios. E aí? Eu sei que o pessoal não passou a não ouvi-la,
juntou uma galera e mataram ela na paulada, na pancada. Você encontra vídeos, não sei se hoje esses vídeos foram retirados do YouTube, mas na época eu lembro que eu vi de gente com moto passando em cima da cabeça, assim, pegando bicicleta, catando pedra. E ela morre porque pegam uma pedra grande e jogam nela, na cabeça dela. E eu me lembro, na época, quando aconteceu isso, de uma entrevista que foi realizada com alguns moradores que participaram desse motim, e uma dessas pessoas dizia o seguinte: não, porque ela disse que ela era bruxa, que era ela que fazia mesmo. Ela até ergueu o livro, que era o livro de bruxaria dela. Na verdade, isso nunca aconteceu. É o problema das falsas memórias, que é um assunto novo e muito legal dentro do direito. Qual é a relevância que se dá, por exemplo, para a prova testemunhal e como que as falsas memórias elas podem aparecer ou elas podem surgir nos processos. Como que elas podem ser identificadas e qual a consequência que nós temos diante dessas falsas memórias. Nós temos muitas problemáticas que se desdobram a partir de relatos que não condizem com a realidade, que são relatos imaginados, ou que são relatos frutos de uma interpretação equivocada. Né? E foi o caso. Ela nunca ergueu esse livro e disse: esse é o meu livro de magia negra, mesmo porque o livro que ela estava carregando era a Bíblia. Então, se em algum momento ela ergueu o livro na mão, foi certamente para dizer: isso aqui é uma Bíblia. Não é um livro de ritual satânico. Sabe? Mas as pessoas... esse é o problema, né? Muitas vezes as pessoas não querem ouvir a realidade. Elas querem ouvir aquilo que satisfaz o próprio coração. De uma maneira fofinha, né? Enfim, e nós tivemos a morte de uma pessoa inocente de uma maneira terrível. Para vocês terem uma ideia, eu sugiro que você pesquise isso, Bruxa do Guarujá, no Google, e até mesmo, olha, para você ver como eu tenho minhas loucuras, né? Nesses momentos em que nós acabamos não tendo aula semana passada, por conta da semana de provas e retrasada. Eu estava, assim, há uns 2 dias, lendo exaustivamente o caso da Daniela Pérez. Porque eu lembro que eu era criança, estava em casa quando sabe? E era o dia que o Collor renunciou, em 1992. Collor renuncia e tem o assassinato da Daniela Pérez. E eu me lembro que eu me lembro vagamente da novela Corpo e Alma, acho que é isso. Mas me lembro dessa situação, da comoção pública gerada por conta de um assassinato muito chocante. Poxa, 18 tesouradas. E me veio à mente essa situação de lembrar do caso da Daniela Pérez e eu fui ler um monte de coisa. Um monte de site, um monte de notícia da época. E eu gosto do YouTube por causa disso, porque você encontra jornalísticos daquele momento e percebe como foi conduzida as coisas e tal. E acho o máximo fazer essas coisas. Mas nós temos isso e verificamos esse caso da Bruxa do Guarujá, é um caso que vale a pena você dar uma olhada. Porque ele retrata exatamente o perigo do engano das pessoas e o perigo das fake news. Mas hoje, nós estamos em um momento em que as fake news se propagam com uma velocidade assustadora e de maneira extremamente irresponsável, quando a gente pensa em contexto de internet, e nada se faz. Porque, gente, todo mundo recebe fake news. Talvez até todo dia. Você sempre tem algum tiozão do grupo do WhatsApp, para não falar outra palavra, que fica te mandando as coisas mais absurdas do mundo e que eles acreditam. Né? Pra você ter uma ideia, eu recebi uma. A gente não pode falar quem é o parente, né? Para não expor a pessoa, que o mundo ia acabar agora no começo de maio. Então era para a gente fazer todo um ritual que era para ter a nossa casa protegida. Aí assim, você escuta fazendo porque tem que respeitar a pessoa, né? Mas no fundo, falei, meu Deus do céu, como é que você acredita numa bobagem dessa? E fiquei imaginando, depois eu não perguntei para ele se ele fez o ritual no dia 8 de maio, que era a suposta data das pragas que chegariam na casa das pessoas, enfim. E aí isso se propaga, né? Isso se dissemina de uma velocidade e tem gente que compra essas ideias. É muito curioso isso, sabe? Fazer o quê? A definição da Maria Helena Diniz: lacuna é uma imperfeição insatisfatória dentro da totalidade jurídica,
representa uma falha ou uma deficiência no sistema jurídico. Mais uma vez, estamos falando de um buraco. É algo que precisa ser analisado, precisa ser interpretado, porque, de fato, nós temos ali uma ausência de resposta jurídica específica. Nesse aspecto, o direito falha ao não dar uma resposta para aquela situação ou para aquela circunstância. Temos aqui um novo contexto do Canaris. Canaris é um dos maiores nomes de juristas antigos, que vai tratar sobre direitos das pessoas, sobre ciência do direito. Salvo engano, é um jurista português, e ele vai falar assim: lacuna é uma incompletude contrária ao plano normativo. Por quê? Porque a ideia do plano normativo, a ideia da norma, é regulamentar tudo. E quando eu tenho uma lacuna, eu de fato estou diante de uma falha. Assim, o plano normativo falhou. E aí, no âmbito do direito positivo, isto é, da lei, no âmbito do seu possível sentido literal e do direito consuetudinário, mensurada pelo critério aferidor de todo ordenamento jurídico vigente. Ou, constatamos uma lacuna quando a lei, nos limites do seu possível sentido literal e do direito consuetudinário, não contém uma regra, embora o ordenamento o exija, né? Palavras todas muito difíceis para a gente reconhecer esses buracos dentro da nossa legislação. As lacunas são inicialmente reconhecidas, né, e estruturadas dentro de um sistema normativo por meio de uma regra da França observada no Código Civil francês. Então, nós temos essa ideia de lacuna que era verificada conforme previsão que nós observamos em 1790. E qual era a ideia que se tinha por esse referé legislativo? Todo juiz que estivesse diante de uma lacuna, então chegava até o juiz um processo judicial. E esse processo apresentava ao juiz uma questão que não tinha lei para responder essa questão. Então, uma lacuna. Qual era o papel do juiz? Como que isso acontecia por meio desse mecanismo jurídico de 1790? Ainda não no Código Civil Napoleônico. O juiz era obrigado a consultar o poder legislativo. Olha que curioso. Um total respeito à independência dos poderes. Então, se o papel do legislativo é fazer lei e o do judiciário é julgar, não pode o judiciário, no caso concreto, esse é o entendimento, criar uma lei. Porque quem tem que criar a lei é o legislativo. Então, se o juiz estivesse diante de uma lacuna, ele deveria consultar o poder legislativo competente para que o legislativo indicasse o caminho a ser tomado. Depois disso, desse mecanismo jurídico que nós tínhamos na França, vem o Código Civil Napoleônico, que é de 1804. O Código Napoleônico ele acontece bem próximo com a Revolução Francesa, né? Após a Revolução Francesa. O artigo 4º, ele estabelecia o seguinte: olha que nós temos: ditava a obrigação do juiz de dizer o direito em qualquer situação. Então, o juiz estava obrigado a julgar em qualquer situação, ainda que houvesse uma lacuna. Então, o juiz era proibido de se recusar a julgar sob a justificativa ou sob o pretexto de inexistência de lei. E aqui o artigo 4º do Código Napoleônico diz, né, obscuridade, insuficiência ou silêncio da lei. E se o juiz se negasse a julgar por ausência de lei, ele poderia ser processado por negar a justiça, né, o que o Código chamava de denegação da justiça. Então, nós temos aqui um instrumento que inaugura no Código Civil Napoleônico, onde o juiz era responsável por dar a resposta normativa, mesmo se não houvesse lei, e nós, até hoje, nos inspiramos no modelo do Código Civil Napoleônico. A previsão que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico é essa: o juiz não se exime da responsabilidade de julgar, ainda que não exista lei. Então, se não houver lei, ainda assim, o juiz está responsável em produzir um julgamento. Então, muito importante, né, essa análise que nós precisamos fazer sobre a maneira como o tratamento dado às lacunas surge ainda no século, nesse caso, nós estamos falando aí de século 1800, nós estamos falando de século XIX, né? Ainda no século XIX, mas que reverbera até
os dias atuais, pelo menos no nosso sistema jurídico. Bom, dentro daquelas ideias, né, e daquelas escolas de pensamento jurídico que nós já estudamos, o positivismo tem uma dificuldade muito grande para reconhecer a existência de lacuna. Então, para o positivismo, não é tão simples assim essa existência de lacunas. Nós temos essa dificuldade, porque a ideia é que a norma exista de acordo com aquilo que se tem vontade de existir. Então, para Kelsen, principalmente, né, tudo que não é proibido é permitido. Então, não tem lei. Se não tem lei, não está proibido, então está tudo certo, pode fazer. Kelsen não vislumbrava essa situação de existência de falhas na norma jurídica, de buracos, né? É uma dificuldade de compreensão. E aí vem o Bobbio, o jurista italiano, também defensor do positivismo, mas de uma maneira bem mais moderna e atual, e ele tem uma visão da norma muito interessante. E ele trata isso no livro Teoria da Norma Jurídica. Ele diz o seguinte: se existe uma norma que diz é proibido importar cigarros, tal norma contém uma regra explícita de que é proibido importar cigarros e ela também contém automaticamente uma regra implícita de que é permitido importar qualquer outra coisa que não seja cigarro. Então, quando o Bobbio traz esse tipo de aplicação para a norma, se dificulta a compreensão das lacunas enquanto um problema, porque a resposta e a solução é muito simples. Né? Então, qual que é a ideia que eu tenho por detrás? Vamos pensar o seguinte, a lei não fala nada sobre o nosso exemplo, fake news. Não temos uma norma dizendo que é proibido disseminar fake news. Logo, eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido. Então, é permitido disseminar fake news. Simples assim. Eu consigo produzir conclusões sobre qualquer coisa e resolvo todos os problemas de lacunas que possam existir. Então, é uma forma de se pensar, mas nós também não pensamos dessa maneira, né? Curiosamente, e olha o que é a figura da coincidência, né? Na nossa legislação, é a LINDB que inicialmente fala sobre o dever do juiz de julgar, mesmo diante da inexistência da lei. E a LINDB, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela fala isso no artigo 4º. Então, o artigo 4º da LINDB trata dessa regra, que é, inclusive, no Código Napoleônico, é o artigo 4º do Código Civil Napoleônico também, que vai falar sobre essa responsabilidade do juiz de julgar, mesmo diante da inexistência de norma. E olha o que diz o artigo 4º da nossa LINDB, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o que ela quer dizer com isso? Quando houver uma lacuna, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. Então, qual é a regra que nós adotamos para resolver os problemas das lacunas? Nós vamos, para resolver problemas das lacunas, aplicar analogia, costumes e princípios gerais do direito. Nós temos uma previsão parecida no artigo 140 do Código de Processo Civil. E aí olha o que diz o 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. O juiz tem que julgar. Ele não pode não julgar. Simples assim. Ele vai ter que julgar, ainda que a lei seja confusa e ainda que não exista lei. E aí? Quais são os parâmetros que nós temos para que o juiz julgue diante de uma inexistência de lei? Nós já lemos o artigo 4º da LINDB. Analogia, costumes e PGD, Princípios Gerais do Direito. Vamos entender o que é cada um deles, né? O que é uma analogia? Quando que eu tenho, por exemplo, a aplicação da analogia para resolver o problema das lacunas? Analogia é fazer uma aplicação comparativa para tentar ser o mais didático possível. Então, o que eu faço? Eu tenho uma lei, eu não tenho uma lei sobre isso, tenho uma lacuna. Mas eu tenho uma lei que regulamenta uma situação muito parecida com isso. Então, eu posso, enquanto juiz, fazer a aplicação analógica dessa lei. Então, eu empresto essa lei que tem uma outra finalidade, mas aplico nesse caso. Por quê? Porque são casos próximos, são casos parecidos. Um exemplo em que nós podemos
nós tivemos durante muito tempo sobre analogia, né? Que era a questão do direito de greve. Existe uma regulamentação do direito de greves para determinadas categorias, só que nós temos algumas categorias profissionais que não têm o direito de greve regulamentado. Diante desse questionamento judicial, o juiz pode aplicar analogia. Bom, enquanto não tem uma lei específica, eu aplico a regulamentação da greve que existe para outro grupo de profissionais e faço essa ponte, né, essa ligação, essa aplicação analógica. Então, houve uma grande crise ambiental e naquele momento eu não tenho uma lei ambiental específica para aquele caso. Mas eu tenho uma lei ambiental que trata de outras coisas e que é próximo. Faço aplicação analógica até surgir uma lei específica sobre isso. Então, a analogia é o primeiro método solucionador de lacunas e é bastante utilizada. Nós temos uma limitação quando nós aplicamos a analogia para resolver as lacunas. Não se aplica a analogia no âmbito penal se essa analogia resultar em prejuízo para o réu. É o que a gente chama de analogia in malam partem. Analogia para prejudicar a parte, né, para causar o mal para a parte. Então, no direito penal, é possível aplicar analogia? Desde que seja em benefício do réu. Jamais, no âmbito do direito penal, eu posso aplicar analogia para prejudicar o réu. Isso no âmbito do direito civil não existe. No direito civil, eu posso aplicar analogia em benefício, em prejuízo para qualquer coisa. Agora, para o direito penal, existe essa limitação. Tá? Então, é um cuidado que nós devemos ter. Segunda forma de resolvermos a questão das lacunas, os costumes. Então, os costumes são mecanismos utilizáveis, são respostas para essa circunstância dos buracos legislativos. Lembrando sempre, costume é fonte do direito, nós já vimos isso. Desde que seja costume secundum legem, né? Ou costume praeter legem. Então, tem que ser um costume de acordo com a lei, ou praeter legem, que é justamente esse costume para ser aplicado no caso de lacuna. Jamais poderemos utilizar um costume contrário à lei. Também temos que ter esse cuidado no que diz respeito à aplicação dos costumes para a composição das lacunas legislativas. E, por fim, temos os PGDs, Princípios Gerais do Direito. E aí talvez você se pergunte, poxa, quais são os princípios gerais do direito? O direito é uma coisa tão ampla, né? Preciso dar uma olhada nos princípios constitucionais. Basicamente, eu me refiro à essência principiológica existente na Constituição. Então, eu analiso o artigo 1º da Constituição, analiso o artigo 5º, 6º, 7º, princípios previstos de maneira esparsa ao longo de todos os 250 artigos do texto constitucional. Então, quando a gente pensa em princípio geral do direito, nós estamos falando dos princípios reconhecidos como válidos, como basilares, como valores, como vetores, né, registrados na Constituição. Então, acaba sendo um ponto muito importante de informação a norma contida na Constituição. Dando sequência, como a gente já falou, a integração das lacunas, né, essa resolução das lacunas, ela é feita nos termos do artigo 4º da LINDB. E aí a própria LINDB nos explica como que eu vou resolver esse problema. Conforme nós falamos, né? Princípios gerais do direito, analogia ou costumes. Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, CDC. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O que é isso? Por que esse artigo caiu de paraquedas nesse slide? Porque aqui nós temos uma regra específica, pessoal, que deve ser agregada à regra contida no artigo 4º da LINDB. Se eu tenho um contrato de consumo, adquiri um bem perante uma loja, por exemplo, e esse bem é para o meu uso, fiz ali um contrato de consumo, e neste contrato aconteceu uma situação no cumprimento desse contrato e o contrato não prevê aquela situação, o contrato será interpretado de maneira mais benéfica, mais favorável ao consumidor. Então, aqui, havendo lacuna em um contrato
consumerista, em um contrato de relação de consumo, esse contrato será interpretado e essa lacuna vai ser resolvida de maneira mais favorável para o consumidor. O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos uma aplicação muito parecida com a perspectiva penal. Se eu quiser fazer uma analogia para interpretar uma lacuna de um contrato de consumo, essa analogia tem que ser para beneficiar o consumidor. Ou pelo menos para deixar as coisas iguais. Nunca para prejudicar o consumidor. Então aqui nós também temos uma peculiaridade que precisamos nos atentar. Lacunas em contratos de consumo precisam ser resolvidas de maneira benéfica ao consumidor. E não à loja, não ao fornecedor. Tá bom? Você vai estudar relação de consumo e entender exatamente o que é consumidor, o que é fornecedor e todos esses desdobramentos. Caso você tenha curiosidade, é artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 2º define consumidor e o artigo 3º do CDC define fornecedor. Bom, aqui, na verdade, ele está trabalhando de uma maneira um pouco mais extensa aquilo que eu já comentei com vocês, né? Integração das lacunas. Primeiro caso, analogia. Por exemplo, a turma recursal do Paraná possui enunciados. Só para você entender, o que é a turma recursal? Turma recursal é o órgão de recurso dos juizados especiais. Já deve ter ouvido falar em juizado especial civil, que muita gente chama de juizado de pequenas causas, né? Por que se chama muita gente chama de juizado de pequenas causas? Porque quando ele foi criado, esse era o nome. O nome era juizado de pequenas causas, era uma lei da década de 80. Essa lei ela foi revogada e substituída pela Lei 9.099 de 95. E não se manteve o nome. Então, a partir de 95, eles passaram a se chamar Juizado Especial Cível. Tá? Mas ainda é comum muita gente chamar de Juizado de Pequenas Causas. A turma recursal, se eu tenho um processo aqui em Apucarana, no Juizado de Apucarana, e eu não concordo com a sentença, eu posso recorrer. E esse meu processo vai para onde? Para a turma recursal do Paraná. Não é Tribunal de Justiça, é turma recursal. O juizado tem uma estrutura específica de recurso. E a turma recursal, ela tem alguns enunciados. São como se fossem súmulas. Então, os enunciados da turma recursal são como as súmulas para o STF e STJ. São entendimentos, orientações de como julgar. E note o enunciado 1.3. Inexistência de contrato entre as partes. Inscrição, dano moral. Aliás, gente, já é importante você começar a ler textos que sejam nessa estrutura, porque essa é a estrutura de jurisprudência, de acórdão. Palavras soltas separadas por um travessão, sabe? Por um hífen. E aí você faz esse link, né? São as palavras-chave. Depois você vai desenvolvê-las no seu trabalho de conclusão de curso. Então, inexistência de contrato, inscrição e dano moral. A pessoa que não celebrou o contrato com a empresa de telefonia não pode ser reputada devedora, nem penalizada com a inscrição de seu nome em órgãos de restrição de crédito, em razão da vulnerabilidade do sistema de contratação da referida empresa, configurando dano moral à inscrição indevida. Temos também o enunciado 2.6. Inexistência de contrato entre as partes. Inscrição, dano moral. A pessoa que não celebrou o contrato com a instituição financeira não pode ser reputada devedora. Percebe que é exatamente a mesma redação. Ele só trocou empresa de telefonia por instituição financeira. Por que eu estou colocando isso como um exemplo de analogia? Vamos aplicar isso na prática. Eu fui negativado por uma pizzaria. E eu nunca fui lá. E eu não sei por qual motivo, qual o erro que eles cometeram e a pizzaria me negativou. Eu olho para a maneira como a turma recursal aplica a regra no enunciado e ela fala de inscrição indevida feita por empresa de telefonia e também por instituição financeira. Ela não fala de pizzaria. Ela não fala de loja de roupa. Ela não fala de loja de calçado. Ela não fala de mercado. E aí? Eu não tenho um enunciado específico para cada tipo de comércio. Posso, então, no meu pedido de indenização, requerer, no caso, a aplicação da analogia. Então, olha, eu fui
negativado indevidamente por uma pizzaria. E a negativação foi indevida, não existe esse débito, e eu mereço dano moral por conta disso. E nesse sentido, de maneira analógica, o tribunal reconhece essa possibilidade, né? A turma recursal reconhece essa possibilidade se uma empresa de telefonia me negativar indevidamente e também se uma agência financeira me negativar indevidamente. Logo, o que a turma recursal protege é a pessoa da negativação indevida. Pouco importa de onde é proveniente a negativação. Se ela for indevida, eu tenho uma proteção judicial. E aí eu faço esse argumento analógico. Eu não tenho uma regra clara e específica sobre pizzaria. Não importa. Mas eu tenho regras muito parecidas, muito próximas. Então, eu peço essa aplicação analógica. Esse é o primeiro caso. Costumes a gente já conversou e princípios gerais do direito também. O próximo assunto que nós temos é o que a gente chama de antinomia. Mas a ideia da antinomia, nós vamos visualizar. Só deixa eu ver uma coisa. A antinomia nós vamos visualizar num outro momento de aula, mesmo porque não vai dar tempo.